O recente anúncio de Kate Middleton e da rainha Camila provocou ondas de intriga no cenário da mídia global, reacendendo as conversas sobre a família real e sua complexa história. Como o mistério em torno da trágica morte da princesa Diana continua a cativar a atenção do público, uma nova bomba caiu. O ex-mordomo de Diana, Paul Burrell, revelou informações surpreendentes que podem trazer novos insights sobre os segredos obscuros que envolvem sua morte. Essa revelação ocorre em um momento em que a família real já está lidando com as consequências do explosivo livro de memórias do príncipe Harry, Spare. À medida que o drama dentro do palácio se intensifica, a chocante admissão de Burrell ameaça revelar mais tensões, potencialmente remodelando a narrativa sobre a vida e a morte de Diana. Para entender completamente o peso desse anúncio e suas possíveis implicações, precisamos voltar à gênese desta questão: o trágico falecimento da princesa Diana. Diana, muitas vezes chamada de Princesa do Povo, era mais do que uma figura real amada. Ela era um símbolo de esperança, empatia e humanitarismo. Quer as pessoas a conhecessem pessoalmente ou a admirassem de longe, a personalidade magnética e a natureza bondosa de Diana chamaram a atenção do mundo. Sua franqueza e vulnerabilidade, especialmente diante do intenso escrutínio da mídia, fizeram dela um ícone internacional. No entanto, foi sua morte prematura que a solidificou como uma figura duradoura na história moderna. Uma mulher cuja vida e morte seriam debatidas por décadas. Na noite de 31 de agosto de 1997, a vida da princesa Diana teve um fim trágico em um acidente de carro em Paris. Com apenas 36 anos de idade, Diana deixou para trás um legado de compaixão, graça e defesa incansável de causas beneficentes. Sua morte ocorreu quando ela e seu parceiro Dodi Fayed tentavam escapar dos agressivos paparazzi que os perseguiam incessantemente pelas ruas de Paris. O acidente, que também tirou a vida de Dodi e de seu motorista, Henri Paul, causou comoção em todo o mundo. Foi mais do que apenas a perda de uma princesa amada. Foi o ponto culminante de anos de intrusão da mídia em sua vida. Uma batalha que se tornou cada vez mais hostil à medida que o relacionamento de Diana com a família real se tornava mais tenso. Diana estava hospedada com Dodi Fayed no Hotel Ritz em Paris, uma propriedade luxuosa de propriedade do pai de Dodi, Mohammed Al Fayed. O relacionamento romântico deles havia chamado bastante atenção, com os paparazzi ansiosos para tirar fotos íntimas do casal. Na noite de 30 de agosto, após um jantar particular, eles decidiram deixar o hotel e ir para o apartamento vizinho de Dodi. Sabendo que os paparazzi estavam esperando do lado de fora da entrada principal do hotel, Diana e Dodi optaram por usar uma saída pelos fundos, na esperança de despistar os fotógrafos. No entanto, os paparazzi perceberam rapidamente e começaram a segui-los no momento em que saíram do hotel. O casal, acompanhado por seu guarda-costas, Trevor Rees-Jones, entrou em um Mercedes-Benz preto, dirigido por Henri Paul, que trabalhava no Ritz. Paul havia sido instruído a dirigir rapidamente para evitar os paparazzi, mas a situação rapidamente saiu do controle. Os fotógrafos perseguiram o carro pelas ruas de Paris, ansiosos para tirar fotos que poderiam render um alto preço. Enquanto o Mercedes acelerava pela cidade, Henri Paul perdeu o controle do veículo ao entrar no túnel da Pont de l'Alma. O carro bateu em um pilar dentro do túnel, resultando em uma colisão catastrófica. O impacto foi tão forte que Dodi Fayed e Henri Paul morreram instantaneamente. A princesa Diana foi encontrada viva, mas em estado crítico. Os paramédicos chegaram ao local e a levaram às pressas para o hospital, onde os médicos trabalharam incansavelmente para salvá-la. Apesar de seus esforços, Diana sucumbiu aos ferimentos algumas horas depois. Trevor Rees-Jones, o guarda-costas, foi o único sobrevivente, embora tenha sofrido ferimentos graves e não se lembrasse do acidente. A notícia da morte de Diana repercutiu em todo o mundo, fazendo com que o mundo entrasse em luto. As pessoas ficaram chocadas, com o coração partido e sem acreditar.
O funeral de Diana, realizado em 6 de setembro de 1997, foi assistido por milhões de pessoas em todo o mundo. Seu local de descanso final foi em uma ilha isolada na propriedade de sua família, Althorpe, localizada na tranquila zona rural de Northamptonshire, Inglaterra. O local foi escolhido para oferecer a Diana a paz e a privacidade que lhe escaparam em vida. Seu túmulo, cercado por um lago sereno, tornou-se um local de peregrinação para aqueles que a admiravam e amavam. A causa oficial da morte de Diana foi atribuída à direção imprudente de Henry Paul, que mais tarde se descobriu estar sob efeito de álcool, e à perseguição implacável dos paparazzi. Entretanto, quase imediatamente começaram a surgir dúvidas sobre as circunstâncias do acidente. Teorias da conspiração começaram a surgir, sugerindo que a morte de Diana poderia não ter sido um acidente, afinal. Alguns especulavam que forças poderosas, talvez até mesmo dentro da família real, haviam orquestrado o acidente para evitar que Diana revelasse segredos prejudiciais ou se casasse com Dodi Fayed, um relacionamento que alguns acreditavam não ser bem-vindo em certos círculos. Uma das principais evidências que alimentaram essas teorias da conspiração foi uma carta escrita pela própria Diana. Nessa carta, escrita em 1995, Diana expressou seu medo de que alguém pudesse estar planejando prejudicá-la. Ela mencionou especificamente a possibilidade de ser morta em um acidente de carro. Essa carta, combinada com a natureza suspeita do acidente, levou muitos a acreditar que a morte de Diana não foi um mero acidente, mas sim um assassinato cuidadosamente orquestrado. Após o acidente, as autoridades francesas iniciaram uma investigação que concluiu que a intoxicação de Henry Paul e o comportamento agressivo dos paparazzi foram as principais causas do acidente. No entanto, as teorias de conspiração persistiram e, em resposta à crescente preocupação do público, as autoridades britânicas lançaram sua própria investigação, conhecida como Operação Paget. O objetivo dessa investigação era examinar as várias teorias da conspiração e determinar se havia alguma verdade nas alegações de que a morte de Diana havia sido resultado de jogo sujo. A Operação Paget foi uma investigação minuciosa que levou vários anos para ser concluída. Os investigadores examinaram todas as evidências, desde os eventos que antecederam o acidente até as ações dos paparazzi e das equipes de emergência. Eles também analisaram a famosa carta escrita por Diana, considerando se ela poderia ser a prova de um plano maior contra ela. Em 2006, os resultados da Operação Paget foram divulgados. A investigação concluiu que a morte de Diana havia sido um trágico acidente e não o resultado de uma conspiração. Assim como as autoridades francesas, os investigadores britânicos atribuíram o acidente ao estado de embriaguez de Henry Paul e à perigosa perseguição dos paparazzi. Apesar das conclusões de ambas as investigações, as teorias de conspiração continuaram a circular. Alguns críticos questionaram o rigor das investigações, enquanto outros apontaram o momento suspeito de certos eventos. Também houve preocupações sobre as ações das equipes de emergência francesas, com alguns questionando se mais poderia ter sido feito para salvar a vida de Diana. A carta que Diana havia escrito, na qual ela expressava temores por sua segurança, continuou sendo um ponto focal para aqueles que acreditavam que sua morte havia sido planejada. Foi nesse mar turbulento de perguntas e dúvidas que Paul Burrell, ex-mordomo de Diana, surgiu como uma figura-chave. Burrell serviu Diana por muitos anos, tornando-se um de seus confidentes mais próximos durante alguns dos períodos mais desafiadores de sua vida. Após a morte de Diana, Burrell começou a compartilhar histórias pessoais sobre a princesa, oferecendo ao público um vislumbre de seu mundo particular. Suas revelações, muitas vezes sinceras e íntimas, forneceram novos insights sobre as lutas que Diana enfrentou, tanto em público quanto em particular. Burrell falou abertamente sobre os sentimentos de isolamento e solidão de Diana. Apesar de sua fama e popularidade, Diana muitas vezes se sentia profundamente sozinha. Ela lutou contra a bulimia, um distúrbio alimentar que manteve escondido do público por muitos anos. A pressão de viver sob os holofotes
juntamente com os desafios de seu casamento com o príncipe Charles, afetou significativamente sua saúde mental. Burrell revelou que Diana confidenciava a ele seus medos e inseguranças, muitas vezes expressando uma profunda desconfiança em relação às pessoas ao seu redor. A tensão de seu casamento com o príncipe Charles foi outro tópico abordado por Burrell. O casamento de Diana com Charles foi prejudicado pelo relacionamento contínuo dele com Camilla Parker Bowles, um relacionamento ao qual a própria Diana se referiu quando disse: "Havia 3 de nós nesse casamento." Os relatos de Burrell sobre o desgosto e a frustração de Diana acrescentaram uma nova profundidade ao entendimento do público sobre suas lutas emocionais durante esse período. No entanto, apesar dos desafios pessoais que enfrentou, Diana continuou comprometida com seu trabalho humanitário. Burrell contou histórias de sua compaixão e dedicação em ajudar os outros. Uma de suas contribuições mais significativas foi seu trabalho com pacientes com HIV/AIDS. Em uma época em que havia medo e mal-entendidos generalizados sobre a doença, Diana fazia questão de visitar os pacientes nos hospitais, apertar suas mãos e mostrar ao mundo que eles mereciam compaixão, não medo. Burrell enfatizou que esses atos de bondade não eram para exibição, eram um reflexo da profunda empatia de Diana e do desejo genuíno de fazer a diferença. O amor de Diana por seus 2 filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, também foi um tema central nas histórias de Burrell. Ele falou sobre a determinação dela em dar a eles uma educação o mais normal possível, apesar da constante atenção da mídia que acompanhava cada movimento deles. Diana protegia ferozmente seus filhos e trabalhou duro para garantir que eles tivessem um forte senso de independência e resiliência. Burrell compartilhou histórias sobre passeios secretos que Diana organizava para ela e os meninos, longe dos olhos curiosos da mídia. Esses momentos, segundo ele, foram algumas das poucas vezes em que Diana se sentiu verdadeiramente livre e feliz. Em 2003, Burrell publicou um livro intitulado A Royal Duty, um dever real, no qual compartilhou muitas dessas histórias pessoais. O livro gerou polêmica, com alguns acusando Burrell de trair a confiança de Diana ao revelar detalhes íntimos sobre sua vida. Outros elogiaram o livro por oferecer um retrato mais autêntico de Diana, que ia além da imagem pública que ela apresentava ao mundo. Burrell defendeu sua decisão de escrever o livro, explicando que sentia que era seu dever contar a verdade sobre a vida de Diana e honrar sua memória. Nos dias de hoje, o livro de memórias do príncipe Harry, Spare, mais uma vez trouxe a família real para os holofotes. Em seu livro, Harry oferece um relato sincero de suas próprias dificuldades, incluindo o luto pela morte de sua mãe, seu relacionamento tenso com seu irmão William e sua decisão de se afastar dos deveres reais ao lado de sua esposa, Meghan Markle. O livro de memórias de Harry foi elogiado por sua honestidade e criticado por suas revelações sobre assuntos familiares particulares. Em Spare, Harry também se aprofunda no trauma da morte de sua mãe, revelando que, durante anos, ele acreditou que Diana havia fingido sua morte para escapar da mídia e viver em paz. Essa crença, embora tenha se dissipado, mostra o profundo impacto que a morte de Diana teve na vida de Harry. Sua decisão de se manifestar, tanto em seu livro de memórias quanto em várias entrevistas, provocou uma conversa global sobre saúde mental, luto e as pressões de ser uma figura pública. À medida que a família real continua a navegar por esses tempos turbulentos, a sombra da princesa Diana se faz presente. Seu legado, tanto como humanitária quanto como mãe, continua a moldar a vida de seus filhos e da família real como um todo. A morte de Diana pode ter ocorrido há mais de 2 décadas, mas as perguntas que a cercam continuam sem resposta para muitos. Cada nova revelação, como a feita por Paul Burrell, acrescenta outra camada à complexa narrativa de sua vida e morte. No final, a história da princesa Diana é uma história de amor, perda e legado duradouro. Ela foi uma mulher que, apesar de suas dificuldades pessoais, causou um impacto profundo no mundo por meio de sua compaixão, bondade e determinação. Enquanto o mundo continua a buscar respostas sobre sua morte,
O legado de Diana permanece vivo, não apenas nos corações de milhões de pessoas que ela tocou, mas também no trabalho contínuo de seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, que continuam a levar adiante sua missão de ajudar os outros. O recente anúncio de Kate Middleton e da rainha Camila é apenas o mais recente capítulo dessa saga, em constante evolução. Um lembrete de que a história de Diana, a princesa do povo, está longe de terminar.